Seria possível que no futuro nós não precisássemos mais do ser humano na produção tanto da arte, tanto nos roteiros das webtoons, mangás e manhwas e quem sabe até animes e outras produções audiovisuais? Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui um vídeo bastante diferente que foi motivado aí por conta de um comentário de um inscrito aqui do canal. O Rokeshi fez a seguinte pergunta lá nos comentários. Galera do Nerdpack, o que vocês acham das inteligências artificiais fazendo artes e roteiros das webcomics? E é muito interessante que eu não sei porquê, talvez uma obra do destino, uma ironia, que ultimamente eu consumi aí uma série de obras, tanto animes quanto mangás, que tratam bastante dessa questão da inteligência artificial. E uma delas tá até aqui do lado nessa pilhazona de coisa que eu li, que foi Pluto. Tem um Jojozinho do amor aqui, né? Sempre tem que ter aquele Jojozinho, né? Se vocês não entraram na Jojo Lovers, meu irmão, você não sabe o que é bom na vida. Mas enfim, além de ter lido Pluto, eu vi um outro anime chamado Serial Experiments Lain, que trata bastante sobre esse futuro, vamos dizer assim, distópico, onde nós teremos a inteligência artificial meio que se equivalendo aí ao ser humano, né? E hoje nesse vídeo eu vou fazer uma coisa um pouco mais filosófica, talvez, um pensamento não muito linear, meio que uma conversa descontraída a respeito das minhas impressões em relação a isso. E é claro, sempre trazendo ao debate a sua opinião também, que eu vou esperar ansioso para ler aqui nos comentários. Mas antes de partir pro vídeo de fato, eu vou lembrar vocês que aqui embaixo tem aquele linkzinho maroto da Amazon, onde comprando qualquer coisa por lá, você dá uma baita ajuda aqui para as atividades do canal e não paga um centavo a mais por isso. Em todo vídeo tem o link na descrição, é só você entrar por ele e realizar sua compra normalmente, que a nossa comissãozinha lá vai ser computada e você vai receber aí sua compra, sua encomenda direitinho, sem pagar mais nada por isso. Então já tá dado esse recadinho, vamos lá pro vídeo. Enfim, né, essa coisa da inteligência artificial é algo que remonta a muito tempo atrás. Só que era muito engraçado que, há muito tempo atrás, era muito mais ficção científica do que realidade. E hoje, com o passar dos anos, parece que ano a ano isso se torna cada vez mais próximo e cada vez mais real da nossa vida de fato. E eu tava lendo até uma matéria sobre a Sarah Anderson, que é uma quadrinista lá dos Estados Unidos, se eu não me engano, que ela tem aí um quadrinho muito famoso, que é de uma menininha lá com os olhos bugalhados, meio doidinha. Com certeza você já viu isso aí no Twitter ou no Instagram, eu vou colocar aqui e logo logo vocês vão ficar ligados no que é. Que ela teceu uma crítica bastante dura em relação ao uso das inteligências artificiais para criação, né, replicação de desenhos, que se vocês não estão ligados, mano, isso virou uma febre na internet. A galera tá botando até foto própria para ser feita aí em inteligência artificial, tem um monte de pseudo-animações que são geradas também em inteligências artificiais, e a própria Sarah Anderson viu qual seria o resultado da sua obra meio que sendo produzida por uma dessas inteligências artificiais aí. E o que tivemos ali de resultado foi uma coisa meio que similar. É claro que não foi exatamente igual ao que ela desenhava, mas você tinha uma similaridade e, para ser sincero, pelo nível de desenvolvimento dessas inteligências artificiais e por elas serem bastante recentes, é uma coisa até bem vantajosa, né? Uma coisa bem fake, que é algo que não deixa nenhum pingo de dúvida de que talvez daqui a 5 ou 10 anos vai estar conseguindo fazer coisas muito mais belas e maravilhosas do que copiar aí o desenho da mina meio que carcomido, meio que pela metade. Mas um ponto interessante aqui é que a Sarah ela meio que mencionava uma questão também em relação a direitos autorais. E aí eu vou até levantar um ponto que não é necessariamente focando em direitos autorais, né? Mas e sim na originalidade do que nós teríamos daqui para frente. Porque vamos ser sinceros que hoje, mesmo sem ter inteligências artificiais trabalhando por trás do desenvolvimento dos quadrinhos aí, que a gente tanto gosta, existe uma certa padronização das coisas, né? Existe meio que um modelinho enlatado que o mercado, vamos dizer assim, já aceitou e que essa fórmula é replicada várias e várias e várias vezes por humanos mesmo. É claro que a gente tem que levar em consideração que muito provavelmente isso parte também de anos e anos de estudos de técnicas narrativas para entender todos os gatilhos que fazem com que a mente humana fique, vamos dizer assim, cativada e emocionada com aquela situação. Sabe aquela coisa do shounen, aonde você tem aquela jornadazinha do herói, muito bem escritinha ali, meio que padrãozinha, onde você consegue ver similaridades de uma obra para outra? Pois então, né? É claro que isso aí vem de anos e anos de testes, mas na indústria atual de hoje em dia, que cada vez mais preza por um resultado quase que imediato, essa fórmula ela é, vamos dizer, bastante replicada. E a minha primeira crítica ao uso de talvez de inteligências artificiais
era a gente perder um pouco desse elemento criativo, esse elemento um pouco mais assim crítico, o fora da curva. É claro que isso aqui são tudo especulações, mas uma inteligência artificial, por meio dos seus cálculos quânticos, ela pode simplesmente sim chegar em um resultado que deixaria todo mundo perplexo. Mas o meu feeling é que a gente vai caminhar cada vez mais para um ciclo de repetição com coisas semelhantes, rotineiras, repetitivas e nada originais. E esse é até um ponto da Sarah Anderson, né? Que ela acaba dizendo que essa questão é como se houvesse uma espécie de plágio direto do trabalho dela. Por quê? Porque essa inteligência artificial ela foi alimentada com bilhões e bilhões de imagens no seu banco de dados. E conforme ela tem alimentado dentro de si essa série de informações, ela consegue te trazer um resultado muito rápido baseado em tudo que ela tem ali já acumulado, né? Seria, de certa forma, essa questão que eu tô falando do ser humano em olhar talvez o que deu certo e replicar aquilo ali, só que com uma possibilidade, uma capacidade muito mais astronômica que um ser humano consegue fazer, né? Outro ponto bastante interessante da crítica dela é em relação ao significado das coisas. Porque o desenho dela, da personagem, ele não é simplesmente ele por ele mesmo, entende? É muito comum a gente ver artistas meio que expressarem dentro da sua obra coisas que são características da sua persona. O próprio Pluto, por exemplo, que, cara, é um super mangá que eu indico que vocês leiam, e eu tô utilizando esse vídeo aqui como talvez um propagador dessa belezinha aqui, que fazia tempo que eu não lia um mangá assim tão fervorosamente, e eu detonei ele aí em 2 dias, 8 volumes. Mas enfim, o próprio Pluto, que é uma obra do Naoki Urasawa, é uma releitura de uma obra do Osamu Tezuka, que é o Astro Boy. E por que houve essa releitura? Porque na infância, o Naoki Urasawa ele foi tocado por essa história. Estão vendo o componente humano servindo, de certa forma, como motor para gerar outras coisas? E, cara, se você não conhece Naoki Urasawa, ele simplesmente é um cara que consegue extrair da história uma tensão, um suspense, uma coisa que faz com que você queira ali saber o que acontece em capítulo após capítulo. O cara é um gênio. E por conta dessa admiração pelo trabalho do Tezuka, foi possível que esse gênio incorporasse novas ideias para si e realizasse a execução de uma obra grandiosa conforme Pluto é. O meu grande medo com inteligência artificial é que a gente caminhe para um mundo cada vez mais numérico e matemático, aonde o resultado da conversão do que se faz seja extremamente efetivo e seja extremamente rentável e seja extremamente rápido. E principalmente se tratando de arte, né? Que é uma coisa um pouco meio... Como é que eu vou dizer? A arte, ela traz aquela subjetividade muitas das vezes. Uma arte, ela pode ser extremamente incompreendida na sua época e acabar se tornando uma grande obra de arte tempos e tempos depois. Uma arte, ela pode ser datada num tempo, incompreensível no tempo, e anos depois a gente pode ver que aquele autor era alguém que, tipo, era extremamente visionário e tinha muitos anos à frente de expertise e de visão de mundo do que aquela época estava preparada, que é um caso claro aí do Osamu Tezuka. E se hoje, já nas webcomics, a gente tem um efeito muito repetitivo de uma série de obras, cara, eu acredito que simplesmente quando nós chegarmos ao nível de ter uma inteligência artificial que seja capaz de escrever um roteiro e que seja capaz de replicar artes, assim, com uma qualidade aceitável, vamos dizer, coesa, que não meta 6 dedos no personagem, eu acho que talvez a gente vai entrar numa era um pouco chata, uma era blasé, uma era onde a surpresa ela vai deixar de existir. Não que ela vai deixar de existir, né? Mas ela vai ser cada vez menos constante. Se hoje, com a produção humana, a gente já tem, vamos dizer assim, a crise do seinen, né? Que é o mangá adulto, que é mais voltado aí para esses temas um pouco mais disruptivos, com ideias um pouco mais fora da casinha. Imagina um momento quando a gente tiver uma máquina conseguindo produzir isso em escala, sem ter 13º, sem ter férias, sem precisar dormir, sei lá, no mínimo 4 horas por dia. Eu acho que vai ser um pouco triste viver essa época. Não que eu demonize a tecnologia e a inteligência artificial ou coisa do tipo, mas parece que a gente caminha cada vez mais para coisas mais clichês, coisas mais repetitivas, mais, assim, sem aquele tino, sabe? Aquela coisa que você fala, caralho, mano, sei lá, isso aqui é um anime de balé. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Então, se eu acho que inteligência artificial vai produzir arte, sem sombra de dúvidas, eu acho que isso é uma questão de tempo, eu acho que vai ter um pouco de resistência,
que é o que nós podemos chamar aí de Vale da Estranheza, né? Que vai ser um período aonde, na verdade, esse conceito do Vale da Estranheza, ele é utilizado mais na robótica em si, que seria meio que um período nebuloso, aonde o que você vê ali do robô é quase humano, mas você estranha por ser quase humano, não ter uma aparência perfeita, na verdade, né? Mas ainda assim se parecer humano. Isso é um conceito utilizado para robótica, mas eu acho que em relação à inteligência artificial, a gente pode pensar da mesma forma, que apesar de você não ter uma aparência física, você tem de certa forma como se fosse uma mente semelhante à mente humana, meio que processando e criando coisas ali, né? Eu acho que esse momento do Vale da Estranheza, que é o que eu sinto hoje em dia, sendo bem sincero, vai chegar uma hora em que isso vai ser quebrado, aonde a inteligência artificial ela vai ser tão empática com a gente que a gente simplesmente vai aceitar que é como se fosse talvez um outro humano produzindo algum tipo de trabalho. E eu não duvido nada que daqui a um tempo a gente não vai ter mais inteligências artificiais que respondam somente ao board aqui, né? De você digitar e você ter na tela a resposta. A gente vai ter interfaces que vão fazer com que você se sinta um pouco mais tocado, um pouco mais, assim, confortável de estar trocando aquela ideia com aquela inteligência artificial. Até porque são seres humanos que vão desenvolver isso daí, e seres humanos eles não dão ponto sem nó. Eles sabem que esse conceito próprio do Vale da Estranheza da década de 50, época em que a gente nem tinha, talvez, um conceito muito bem formulado ou tecnologia o suficiente para se criar um androide à nossa semelhança, né? Mas já tinha-se esse conceito de que o ser humano ele se sente muito mais confortável e empático com aquilo que ele consegue ter semelhança, né? Com que ele consegue reconhecer si próprio. Então eu acho que é uma questão de tempo, mas eu acho que não é o caso também da gente criar uma guerra contra as máquinas. Que é um ponto até bem interessante que a gente não deve temer e que nós sempre temos que ter o senso crítico. É você conseguir, talvez, distinguir entre uma obra e outra o que tem ali de um elemento que diferencia aquilo. Qual é a mensagem de diferente que, apesar de talvez estar inserido dentro de uma mesma fórmula, aquilo ali traz. Ou aquilo simplesmente é mais do mesmo. Não que a gente sempre tenha que consumir as coisas como se fossem grandes tomos de sabedoria e da filosofia e de iluminação do mundo, grandes coisas que vão mudar aí o destino da humanidade, obras sagradas. Mas enfim, eu acho que a gente tem que ter esse senso crítico de entender aonde está o valor verdadeiro das coisas, né? Não que nós não podemos ler as coisas num sentido mais de diversão, mas eu particularmente, eu sou uma pessoa em que eu gosto muito do diferente, mesmo que seja um diferente ruim, para falar a verdade. Eu tinha até uma teoria bastante interessante, é que para você saber o que é bom, às vezes você tem que experimentar o que é ruim. Tá, aí você vai perguntar, de onde você tirou isso daí? Nada, vozes da minha cabeça. Mas por muito tempo eu lia bastante coisa. E isso fez com que eu acho que eu tenha desenvolvido um pouco de um senso crítico em relação às coisas que eu consumo hoje em dia. De certa forma, não é como se eu fosse elitista no sentido de falar, não, só vou ler bagulho intelectual. Mas também eu sei entender aonde uma obra ela tá ali simplesmente para um fim comercial, que eu não acho errado, cada um corre atrás do seu, e também uma obra que ela está disposta a te apresentar uma coisa nova. Ela está disposta a ser mais, vamos dizer assim, aquela arte no sentido de revolucionar, de causar aquele sentimento, de tocar o ser humano, sabe? Enfim, né, galerinha? Eu acho que é inevitável que a gente vai ter cada vez mais inteligências artificiais em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que a tecnologia, ela meio que existe há muito tempo e ela sempre vem tomando o seu espaço, né? Não como se talvez fosse uma disputa, num primeiro momento até pode ser, talvez a gente tenha diminuição de alguns tipos de empregos, mas outros empregos vão surgir, enfim, coisas cíclicas que sempre aconteceram na humanidade e que sempre vão continuar acontecendo, né? Pelo menos até o momento em que a inteligência artificial virar aí um exterminador do futuro, acabar com nós e virar o mundo das máquinas. Tô brincando. Mas bem que pode ser verdade também, né? Mas eu queria aproveitar para saber de você qual a sua opinião em relação a isso. Você acha que seria um ponto proveitoso em relação aí às mídias que a gente consome, ter aí a utilização
de inteligência artificial na elaboração dos roteiros e das artes, você acha que isso vai ser simplesmente algo que vai auxiliar os criadores ou que terá efetivamente, vamos dizer assim, um estúdio aonde o que eles alimentam é uma máquina e a máquina produz o que eles mandam ela produzir? É porque a gente tem que entender também que inteligência artificial, de certa forma, não anda por si própria, né? Ela precisa ser programada para que ela própria consiga sair da inércia e que ela consiga produzir determinadas coisas. Mas enfim, esse vídeo aqui talvez fique um pouco viajado, mas eu acho que é bastante interessante esse ponto, porque ele diz muito do nosso futuro e de como acho que a gente vai ter que, de certa forma, se adaptar. E, novamente, como eu disse, o senso crítico é bastante interessante e é bastante importante para que você simplesmente não consuma coisas que querem te entalar pela garganta, tá ligado? Para que você espere, pelo menos, e tenha aquela percepção de tipo, ah, mano, esse troço aqui de novo, não tô acreditando. Vou procurar aqui um mangá aleatório de balé, porque balé é maneiro pra caramba e é diferente, eu nunca li nada sobre balé. Vou procurar aqui e vou dar essa chance. Enfim, galera, nem sei se esse vídeo vai ficar bacana, mas eu cheguei à resolução de que muitas das vezes a gente tem que simplesmente fazer as coisas sem esperar que vai ter um resultado grandioso. E assim a gente coloca nossas ideias para fora, acaba tocando outras pessoas que também já tinham pensamentos iguais a esse ou diferentes, não necessariamente iguais, pensamentos para gerar o debate aqui. E é isso. Meu muito obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar aquele like no fortalecimento, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, que apesar de esse canal ser feito por humanos, ele está regido por uma grande inteligência artificial, que é o algoritmo do YouTube. E aí, a gente precisa do tal do like para essa inteligência artificial entender que esse conteúdo merece ser entregue para cada vez mais pessoas. Mais uma vez, meu muito obrigado. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!